RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira. Olha, sem jogo para dupla Grenal nesse meio de semana. O foco é Campeonato Brasileiro, jogos aí do Internacional, o Grêmio no sábado, o Inter no domingo, mas o Grêmio na terça-feira tem decisão, ou seja, já encaminhada a sua semifinal para a Libertadores da América. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, recebendo com muito prazer essa situação, Glauco Paz, dos da também mais um estreante aqui, Rafael Pfeiffer, nos dá honra e o prazer. E o já conhecido JB, João Batista. Estou estreando aqui. Tá estreando também, né? Arrumasse o cenário aí, tá bem? Tá do teu agrado? Tá do teu agrado? Bom, você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, aí vamos para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Agora para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Twitter, hashtag RDC Dois Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, o nosso YouTube e também, né, o nosso Facebook. É importante que você, mandando a sua mensagem, ela fica passando no rodapé do seu televisor. Importante que você mande aí a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Também é importante que você vá compartilhando com seus amigos. Afinal de contas, estamos aí há 2 meses e meio no ar. É importante que você compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Não esquecendo também o nosso WhatsApp, 998 15 9990. 998 15 9990. Então, mande a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta e fazendo o programa conosco. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. JB, o Internacional tinha expectativa que hoje pudesse sair um resultado positivo em relação ao caso Paulo Guerreiro, mas nem sim nem não. Não continua saiu. Expectativa. Essa é a principal questão, tá? O Inter estava muito otimista quanto a isso, dizia inclusive nos bastidores que ou na segunda ou na terça, no caso hoje, poderia ter uma definição sobre esse jogador, mas não teve. E o Pedro Oliveira, o repórter Pedro Oliveira, fez até uma matéria elucidando esse caso, e na sequência tem até uma declaração do presidente Marcelo Medeiros que nitidamente não quer se complicar. O Inter não quer se meter no assunto para não prejudicar, mas o fato é, o Guerreiro segue vetado, não pode jogar. Vocês acreditam nisso, Glauco? Que possa ser liberado? É. O que será liberado talvez aconteça, né? Mas que tipo de acréscimo ele daria um jogador que está aí há quanto tempo parado, sem condicionamento fixo, sem treinar? Você seria mais uma questão motivacional em termos de torcida que qualquer coisa, parte técnica, enfim. Mas eu acho que como jogador, apesar da idade, do tempo parado, o Guerreiro ele acrescenta muito ao grupo. O problema que eu vejo nessa situação, eu até estive na Suíça no caso Vitor Ramos, e quem não lembra do caso Vitor Ramos, me surpreenderia se houvesse novamente uma liberação. Mas é uma situação diferente. Mas é uma situação diferente. É uma situação diferente. E eu acho que isso é preponderante. Realmente. Pesa muito nesse momento. O Guerreiro é velhinho? É velhinho. Mas dá para dizer que hoje futebol, jogadores com 30 depende do comportamento, anos, depende do jogador. E me parece, ao que tudo indica, e até com o aval do Rodrigo Caetano, é um jogador que se preserva. É um jogador que tem condições de dar ainda muito pro futebol. Diante daquilo que a gente está vendo no futebol brasileiro, eu acho que o Guerreiro é um acréscimo muito forte. Não, eu também entendo, eu acho que como jogador, sim, acho que acrescentaria e muito, né? Ainda pela qualidade dele, eu também sou contra essa questão de idade aí, jogador velho. Senão a gente também tá ralado. Não, a gente estava em casa também, né? Não, acho que dá para deixa liberar. Pra gurizada, deixa para eles. Perdeu o cabelo, cedo. Mas é que tem um outro detalhe também, que a Agência Mundial Antidoping, ela está muito focada nesses assuntos de controle antidoping. Se sair essa liberação, essa liminar, né, que poderia, enquanto o recurso, a defesa não é julgado, a Agência Mundial Antidoping ela vai agir muito forte. E aí vai ter um outro desgaste jurídico. Eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Se fosse do Internacional, ou era mesmo Paulo Guerreiro, cumpre até abril.
e tenta, lá no início do próximo ano, tentar voltar a ganhar uma liberação para utilizar as dependências do Internacional para começar a treinar. Mas eu não tentaria isso agora porque o desgaste jurídico pode ser ainda maior. A lembrança que faz o Pfeiffer é interessante, Cadu, porque assim, se o Guerreiro consegue hoje, ele consegue uma liminar, tá? E aí só empurra essa decisão para frente. A não ser que ele tenha uma decisão final. Aliás, a informação que eu tenho é o seguinte, que o Inter trouxe o Guerreiro porque até dezembro nós vamos ter uma definição desse caso, tá? Um juiz vai dizer assim, não, ele é culpado ou ele é inocente. E aí, o que se imaginava? Que ele continuaria com a liminar que estava até dezembro, e aí o Inter pensou, até dezembro eu sou campeão brasileiro. Tá? Sendo bem sincero, esse é o cara para ser campeão brasileiro, eu vou trazer esse cara e com esse cara eu posso ser campeão brasileiro. Só que não foi assim. E aí o Pfeiffer lembra algo. Se ele consegue a liberação agora, joga 2-3 meses, só que depois, no ano que vem, hoje, ele volta faltando 2 jogos para acabar a primeira fase da Libertadores. Se ele empurra isso e no ano que vem tem cumprido, daqui a pouco ele perde uma fase importante da Libertadores. Tu entendeu? Se vai jogar o bicho pega. Eu acho que o desgaste agora eu acho que ele é desnecessário. Tu veio até agora sem ele, vai sem ele. E essa foi a minha colocação no início, a questão da utilização dele. Quantos jogos faltam? 12 jogos ainda? 12 jogos. Mas é bom que se diga que há um envolvimento do próprio jogador com os seus advogados. Sim. O Inter também está entrando, mas existe a mobilização do jogador, do Guerreiro, né? Porque a capacidade dele, não se discute a capacidade, acho que ele também, eu concordo contigo, Glauco, acho que tem muito a acrescentar e eu acho que vai acrescentar muito ao Internacional depois, porque uma coisa é certa, o Internacional está em Libertadores no ano que vem, né? Tá. Tanto o Grêmio, o Inter, né? O Inter até em função da classificação aí que hoje ocupa e até a diferença em relação a quantos pontos vão o JB do 7º colocado, são 13, 14 pontos, né? Tem que ver, Cadu. Ou seja, é mais de 1 ponto por rodada, são quase 2 pontos por rodada na realidade. Ou seja, o Inter já está em Libertadores, ou com vaga direta, ou com a 5ª e 6ª posição. Agora, ele acrescentaria e muito, não tenha dúvida. Eu acho que o objetivo do Internacional foi esse também, projetou exatamente a sua participação na Libertadores da América. Por isso que eu entendo, hoje faltando 12 rodadas, até ele ter um condicionamento físico, em condições de jogo, ideais de jogo, quantas rodadas vão ficar faltando? Acho que o mais importante, fundamental, é ele poder treinar com seus companheiros. Muito pouco esse ano, né, cara? E muito pouco. Jogou muito pouco esse ano. É 34, Corinthians, que é o 8º, o 7º pega, então 34 o Corinthians, o Inter tem 50. Não, isso se não tivermos uma 7ª ou 8ª vaga também, né? O ano passado foram 9 vagas, né? 9 com a Chapecoense que entrou na rabeira ali na. Então, acho que quanto à participação do Internacional em Libertadores da América, não tem nenhuma dúvida, né? O Grêmio, por 2 lados, pelo título de Libertadores novamente, ou pelo próprio Campeonato Brasileiro, que o Grêmio agora já ganhou a Libertadores pelo Grêmio, é isso? Não, o Grêmio por 2 lados. Sabe que eu tenho... Ou pela Libertadores, ou pelo próprio Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma visão a respeito do atual momento e até a questão da liberação do Guerreiro, que é a seguinte: Colorado não quer que o Grêmio também vá bem no Campeonato Brasileiro. E qualquer coisa que se consiga, porque o Inter já não fala mais só em Libertadores, o Inter estava falando em título. Claro. Evidente. E todo o Colorado... E o Grêmio passou a falar também em Campeonato Brasileiro pela campanha do Internacional. Já pensou se o Grêmio passa o Inter? Disputando 2 competições, o Inter focado apenas no Brasileiro. Tropeça 1, tropeça 2, o Grêmio com time reserva. Isso é o natural. Então eu acho que o Inter tem 3 pontos hoje a diferença, não é? 3 pontos. Foram 8. Não, em função dessas 2 últimas rodadas aí. Peraí. Antes do campeonato, eu até fiz uma entrevista com o presidente Medeiros e o Inter tem noção disso. Aliás, não quero dar spoiler aqui, mas o Inter tem noção disso. Que antes do campeonato, o Grêmio na frente do Inter era todo mundo achava isso. O que era o campeonato do Inter? Dito pelos próprios profissionais do Inter, ou seja, jogadores. Vaga, próprio D'Alessandro, vaga na Sul-Americana, ou seja, vaga na Libertadores era volta olímpica, era título. E no início se falava, é um campeonato para não ser rebaixado novamente, para fugir de rebaixamento. Só que agora a exigência passou a ser outra. Hoje o Inter é candidatíssimo sim ao título. E o fato do Grêmio também passar, se interessar mais ao Campeonato Brasileiro, em função desse momento que o Inter vive. E esse discurso ele aumentou quando no Campeonato Gaúcho o Inter levou aquela sapatada do Grêmio, 2 seguidas. Ali o Inter ampliou o discurso de que o Campeonato Brasileiro serviria para se manter, para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois o que viesse era lucro. Só que aí o tempo foi mostrando. Foi depois do Grenal do Campeonato Brasileiro, ali que o Inter começou. Até o Grenal do Campeonato Brasileiro, a gente vai lembrar, o Inter
Tava patinando, não conseguia entrar. Ali foi o divisor de águas. Faz o Grenal e o jogo contra a Chapecoense. Não, mas falando daquele Grenal lá do primeiro turno. Ali foi aquilo ali. Não, ali era terra arrasada, caía a comissão técnica. Caía todo mundo. Essa foi até a proposta do Internacional, exatamente essa, né? Mas a gente estava falando do Paulo Guerreiro, vamos acompanhar a matéria do Pedro Oliveira exatamente sobre essa questão do Paulo Guerreiro. Mesmo após toda a expectativa, o Tribunal da Suíça não se manifestou sobre Paulo Guerreiro. Na semana passada, o jogador apresentou novos argumentos na tentativa de provar sua inocência. Ficou até exaltado. Yo estoy luchando sobre mi inocencia, o sea, y yo espero que el fiscal, o sea, para mí este caso está totalmente claro, está clarísimo, para resolverlo muy rápido. Y de verdad, a veces entro indignado porque a veces el fiscal me hace muchas preguntas que de verdad está claro. O sea, pero bueno, ya nuestras pruebas están y bueno, esperemos la buena fe de... O presidente Medeiros chegou a dizer que acreditava em uma notícia positiva, um Guerreiro voltando a exercer sua profissão ainda nessa semana. Mas não foi dessa vez. Enquanto o Guerreiro não consegue a sua liberação na Suíça, Odair Hellmann terá que continuar escolhendo entre Leandro Damião e Jonathan Alves para o ataque colorado. Neste Brasileirão, Leandro Damião tem 4 gols em 18 jogos. Já Jonathan Alves tem 2 gols nas 10 partidas em que disputou. Pois é, ontem a gente mostrou uma matéria também em relação ao toque de falta internacional. São 12 jogos, 5 fora e 7 em casa. Jogo, teoricamente, até jogos que possam vencer. Embora eu não acredite que o Inter vá vencer esses 7 jogos, né? Embora também o Inter não tenha perdido ainda nesse Campeonato Brasileiro jogar no Beira-Rio. Vocês acreditam que esses 7 jogos aí, com esses 7 jogos, esse levantamento, né, o JB, o Inter será campeão, é isso? Não, vencendo os 7 jogos. Vencendo 7 jogos no Beira-Rio, o Internacional chega à mesma pontuação, fica na realidade 1 ponto atrás da pontuação do Corinthians no ano passado. O Corinthians fez 71 pontos. O Inter fica a 1 ponto com 1 ponto a menos, 70. Só que tem que vencer todos em casa. Mas a diferença é que esse ano ninguém disparou, né? Tá todo mundo embolado, né? Agora, exatamente. Há quantos anos aí a gente não tem um Campeonato Brasileiro? Quem é que a gente tem hoje? São 5 times disputando o Campeonato Brasileiro aí? Até título. Não, acho que 4. Não, o Grêmio tá. Não, o Grêmio também tá. O Grêmio tá. Ou seja, é o São Paulo, o Palmeiras, o Inter, o Flamengo e o Grêmio. Ou seja, há quanto tempo nós tínhamos aí 5 equipes disputando o título brasileiro? Ou seja, sempre um disparava e aí ficava aquela competição, vaga na Libertadores valendo o título. Então, e vai ter muito confronto direto também, né? Entre esses 5 daí. Muito confronto direto. Agora, se vale para alguma coisa, o Inter é daqueles times que joga mais em casa do que fora, nesses jogos restantes, e o Grêmio joga mais fora do que em casa. Se bem que, por exemplo, o Inter me surpreendeu tanto nesse campeonato, vencendo tantos jogos fora, que não dá para ter assim um balizamento de que jogar fora pode ser a maior desgraça do mundo. Também acho. Aliás, são coisas muito curiosas. O Inter não jogou nada contra a Chapecoense, aconteceu o que aconteceu, o Fluminense foi lá, matou a Chapecoense. Até porque o Internacional já se caracterizou por isso, né? Porque é um time pragmático, ou seja, contra os grandes, o Inter acaba se dando bem. Agora, quando tem que propor jogo, quando foi o caso da Chapecoense e outros jogos com times aí médio, as coisas se complicam. Pega um exemplo, do jogo contra o Paraná no Beira-Rio. E esse jogo contra a Vitória, olha, vai ser casa lotada, Beira-Rio lotado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que as dificuldades serão grandes. E vai ser um jogo, para mim, estilo jogo do Inter contra o Paraná, que o Inter foi lá com aos 50 do segundo tempo, gol de falta do Camilo. Vai ser jogo difícil, vai ser jogo... Porque os times vão jogar cada vez mais fechados com o Inter. Como tu disseste, o Inter é um time pragmático. O Inter a gente não sabe como é que é o Inter contra os times fechados. Tem muita dificuldade. Muita dificuldade. A questão é que eu tenho frisado isso aí. Quem quer ser campeão, tu tem que ter ousadia. O Internacional não foi um time ousado contra o Corinthians. Não, nem um pouco. Mas também o Odair fez essa colocação, ou seja, se um time em formação como é o Internacional, se tu tem 2 derrotas consecutivas, se isso acontecesse, uma derrota para o Corinthians, provocaria de repente um grande desgaste do grupo, né? Então ele preferiu preservar isso aí do que arriscar e sofrer uma outra derrota. Mas quem quer ser campeão, quem quer chegar ao título, não podia desperdiçar aquela oportunidade contra a Chapecoense. É o diferencial, né? Ali é ponto que tu não podia deixar. Ainda mais por todas as circunstâncias, saindo ganhando, deixando virar, e teve um pênalti aí no último minuto da partida. E sobre esse jogo contra o Vitória, tem daquelas coisas do futebol que se criam com o tempo, às vezes
uma dimensão maior do que deveria, que é a questão de uma rivalidade que surge extra-campo, que é o caso Vitor Ramos, que a gente estava comentando há pouco, né? Porque o caso Vitor Ramos não entra no vestiário. Entra no vestiário. Torcedor do Vitória, por aquele desejo do Inter de rebaixar o Vitória em 2016 e não ser rebaixado, por aquela briga jurídica, enfim. Assim como aconteceu no caso do DVD com o Corinthians, criou uma rivalidade, sim senhor, e o Vitória certamente vai fazer de tudo para complicar a vida do Internacional. Eu acho que não tem dúvida. E tu sabe o que entra no imaginário do torcedor? O torcedor ainda traz muito isso, o fato de o Inter, contra os times de igual qualidade, igual grandeza, o Inter se impõe, o Inter tem as dificuldades históricas contra os times de menor grandeza. E é justamente na hora de decidir, pega um time desses, o Inter acaba tropeçando. Isso entra no imaginário do torcedor. Também. E aí, no jogo contra o Vitória, conforme o tempo vai passando, se essa bola não entrar, a tensão entra no torcedor. Se essa tensão entrar para dentro de campo, vai ficar nervoso. Aí eu vou lembrar de novo do jogo contra o Paraná. E além disso, Glauco, além dessa questão do Vitor Ramos, Vitória foi aquele jogo que o Inter não venceu lá no ano que foi rebaixado, que ali definiu o rebaixamento. Foi o jogo do Marinho. Ali o Inter, né? Ali o Inter assinou a sua ida para a segunda, quando não venceu aquela partida no Beira-Rio. Agora, mas o Internacional também, em relação aos anos anteriores, tirando aquele ano de que foi rebaixado, o Inter sempre entrava como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Sempre. E esse ano ao contrário, né? Esse ano ao contrário e está lá em cima da tabela brigando pelo título. É curioso isso. Ô, Cadu, deixa eu trazer uma palavra do presidente Marcelo Medeiros. Presidente, então vamos acompanhar essa feita por ti, né, JB? Exatamente. A gente fez agora há pouco, Cadu. A gente tem um evento de inauguração do hotel da Hotel Lagueto. Foi lá para jantar isso. Não. E aí aproveitou. Nem cheguei perto. Mas enfim, daí eu gravei uma entrevista com o presidente Marcelo Medeiros. Vamos lá, vamos acompanhar. Presidente, 2 grandes chances que o Inter não conseguiu assumir a liderança. Esse é o copo meio vazio. Mas o copo meio cheio que o Inter está a 1 ponto e perfeitamente possível conquistar a liderança do Brasileiro ainda. Estamos na briga. Para quem no início da temporada fazia um diagnóstico de que a campanha do Inter era disputar um outro cenário, para nós estarmos nesse momento é fruto de um trabalho muito sério que começou em janeiro do ano passado. O campeonato está em aberto, estamos aí, talvez seja o campeonato brasileiro mais bem disputado, várias equipes com potencial de atingir a primeira colocação, e o Inter teve chance de 2 oportunidades de alcançar a liderança, mas o campeonato não termina agora, ele termina na última rodada, e é nessa rodada que a gente espera estar no topo mais alto da tabela. O vice Roberto Melo e o Odair chegaram a trazer um dado muito interessante para a tona, para a baila, para a imprensa. Nas últimas 12 partidas, 7 são em casa e 5 são fora. O Beira-Rio vai ser o grande diferencial? Ou vocês apostam nisso? O Beira-Rio está sendo o grande diferencial. O Beira-Rio sempre foi o grande diferencial. E aí basta ver o percentual de aproveitamento do Inter no Campeonato Brasileiro, na nossa casa, acima dos 80%. O que isso significa? Que o passado nos trouxe com esse retrospecto. Que a presença do torcedor é fundamental. Domingo não vai ser diferente, mas não tem jogo jogado, não tem adversário que, independente da colocação na tabela, que o jogo possa ser mais fácil. O Inter tem que entrar mordendo, tem que entrar ocupando espaço e mantendo a característica de jogo, lutando até o último minuto. O senhor estava bastante otimista na semana passada, dizendo o seguinte: o Guerreiro tem que ser liberado até para exercer a sua profissão, para poder trabalhar. Hoje nós não tivemos novidades, presidente. Como é que está essa situação? O senhor se inteirou sobre alguma coisa? Estamos aguardando a decisão que vem lá da Suíça. Tá aí, porque nós falamos em relação ao início do campeonato, né? A expectativa do Internacional, e aí foi confirmado pelo próprio presidente, que as coisas mudaram exatamente no transcorrer desse campeonato. E aí tem mérito, né? Aí a gente tem que dar mérito também à própria direção do Internacional e principalmente ao técnico Odair Hellmann, né? Que foi, eu acho que, o grande responsável por essa ascensão, por essa mudança e esse momento do Internacional aí em termos de briga pelo título. Eu lembro que eu estava lá em Barueri no ano passado, quando o Inter subiu
E o Odair estava prestes a ser confirmado, mas ainda havia possibilidade do Inter contratar um outro treinador. O Abel, né? O Abel, exatamente. Sonhava com o Abel. E aí nós fizemos a pergunta pro Odair na coletiva se ele estava pronto caso ele recebesse o convite. Disse que não. E ele disse que não. Ele disse que ele entendia que ele deveria ficar mais uns 2 anos estudando, trabalhando na questão de auxiliar técnico, até se sentir pronto para assumir. Mas é aquela coisa, né? O cavalo passa encilhado, não dá para deixar passar, né? E o bom é que a direção do Inter teve aquele Grenal. Porque se o Odair cai naquele momento, eu não sei o que seria do Inter hoje, eu não sei quem é que traria no meio do campeonato, no meio do ano, eu não sei que tipo de loucura. O Abel não estava desempregado aqui, não, o Abel saiu antes. O Abel não pega no meio do ano. Não. O Internacional eu acho que até pegaria. O Internacional acho que até pegaria. O Inter pegaria. Mas ele não estava desempregado. Ele estava no Fluminense. Ele foi durante a Copa, né? Foi antes da Copa, né? Ele largou. Mas o Internacional não tinha convicção no Odair também, né? Não tinha nenhuma. Não, até porque o Abel foi o técnico tanto do Marcelo Medeiros quanto do Melo na gestão Giovanni Luiz, que eram os homens do futebol. E o só Abel não veio porque não saiu, porque também tem essa característica, além de não pegar em meio à competição, também não quebrar contrato com o clube que ele está. Naquele momento ele estava numa situação com o Fluminense, permanece, não permanece, mas o filho dele até veio a Porto Alegre conversar com a direção do Internacional no início da temporada. Então não foi uma convicção, foi uma questão de falta de alternativa. Aí o Odair, o que eu entendo que tinha todas as características, ou seja, um técnico que passou por todas as categorias de base, é um estudioso, tem gestão de vestiário, trabalhou com jogadores aí foi campeão olímpico com jogadores da primeira linha do futebol mundial. Então ele tinha todas essas características. Claro, mas o futebol é resultado. E os resultados vieram. Mas eu acho que ele não teria permanecido se o grupo não abraçasse ele. Não, evidente que sim. Eu acho que essa questão que você falou da gestão do vestiário, todo mundo chama mas o papito, grupo pediu, papito. Mas o grupo quis ele, o Glau. Não só quis, como bancou. Sim, como bancou. Naqueles momentos em que o Mas Inter não era a esteve mal. convicção da direção. Não era ele o primeiro homem. Mas isso acho que foi... Mas ô Cadu, desculpa, vou fazer uma pergunta retórica para vocês. Coisa Alguém bonita aqui... isso, bonita essa palavra, né? Alguém aqui tinha convicção no Odair? Não tinha. Não, ele tinha. Mesmo respondo. Concordo contigo. Ninguém mas ele tinha os requisitos. Tinha. Nós estamos aí numa nova geração de técnicos. É que nem um amigo meu, ele tem as ferramentas. Tem que usar ou não. Você entendeu? O Odair tinha as ferramentas de um bom treinador. Porque se nós buscarmos o Campeonato Brasileiro no ano passado, qual dos técnicos cascudos que se deu bem? Só o Mano Menezes que teve naquele. Os outros eram todos técnicos emergentes. Tá, o Renato também estava numa condição, mas eram todos novos técnicos. Não, o Renato dá para chamar de emergente nessa situação, porque o Renato, ele não trabalhava há algum tempo, a gente não sabia o que esperar dele. E o Renato, a partir do momento que ele se assumiu realmente como técnico, e a vida, o comportamento dele hoje é completamente diferente, né? Quem conhece o Renato sabe hoje. Ele assumiu. Mas era também um dos novos técnicos. Exceção ao Mano, ou seja, né? Quem é que... O Abel foi mal, o Abel tinha ido mal, os técnicos principais estão todos indo mal. Tá. Ô Cadu, me permite mudar só um assunto. O assunto é questão, tem dinheiro na parada, né? Essa questão financeira? Olha só, o Internacional vendeu agora na metade do ano, e foi uma venda importantíssima para o clube, o Anselmo, 3 milhões de euros, tá? Cerca de 13 milhões, para dar uma arredondada para cima, de reais entraram nos cofres do Inter agora na metade do ano do Anselmo. Só que o Joinville tem um percentual nesta parada. E o presidente do Joinville, que até é Wilfredo, alguma coisa assim, é um nome difícil, tá? Desculpa ele ali, gente boa e tal, mas enfim. Ele veio a Porto Alegre cobrar o Internacional porque o Joinville tem direito a 2 milhões e 400 mil reais. Pô, 2 milhões e 400 mil reais é uma grana interessante. Para qualquer clube, principalmente para o Joinville, né? Principalmente para o Joinville. Eles vieram aqui. O Inter fez uma proposta que, desculpa, Cadu, eu vou ter que qualificar. Minha função principal é dar notícia, mas o Inter propôs pagar em 30 parcelas de 80 mil reais. Poxa vida, isso é carnê de prestação de loja popular. Propôs sabendo que não ia aceitar, né, JB? Os caras não aceitaram. O presidente deixou uma proposta na mesa seguinte, vamos ser amigo do Inter, paga 60% agora e a partir do ano que vem financia em 10 vezes, mas dentro de 2019, para quitar a dívida.
O presidente Marcelo Medeiros ainda não respondeu. Eu, como o assessor de imprensa estava mandando encerrar a entrevista ali com o presidente, eu não pude perguntar para ele sobre essa situação. Mas, poxa vida, não dá para fazer uma proposta de pagar em 30 vezes de 80 mil, né? Bom, mas a proposta é feita, tu aceita. Se eu te fizer uma proposta, eu tô te devendo, eu vou te fazer uma proposta. Tu aceita ou não aceita? Mas tu acha plausível? Aí tu vem uma negociação, né? Tu acha plausível? Não, eu acho que até é uma proposta desaforada. É uma proposta desaforada, né? Tu tá sabendo que vai levar ou não, mas faz a proposta. Tô te devendo, olha, tem que pagar dessa maneira. Não ofereceu o jogador, nada? Não. Agora o futebol tá assim, né? Futebol tá assim, nós estamos em 2018, a gente vê o clube devendo para clube. A gente não vai ver uma liga forte enquanto acontecer. O Grêmio quantos anos levou para receber do Atlético? Do Atlético. 5 anos. E recebeu onde? Recebeu na Justiça. Na Justiça. Depósito judicial no Banrisul. Mas esse é o segredo, Protela. Enquanto isso está rodando dinheiro. Vai chegar um determinado momento que tu vai ter que pagar, mas é isso aí, vai prorrogando. Não vai ser na minha gestão, vai ser na próxima. Não. E se for entrar na Justiça, e vamos supor que o Marcelo Medeiros, e deve ser o Marcelo Medeiros, deve ser reeleito, não vai ser na gestão dele. Não vai ser nem na próxima gestão. Quem vendeu o Vitor foi o Odoni, passou o presidente Koff e estava na segunda gestão do presidente Romildo já, quando foi pago. Esse é o futebol brasileiro, como tudo no Brasil, né? Agora, uma coisa certa é onde você faz a revisão do seu carro. Carros Pneus, 50 anos de qualidade, passa lá, faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra aí para compra. Se o teu pneu não está legal, o pneu está careca, está desgastado, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, né? O Grêmio tem 2 frentes aí e o Grêmio projeta esse mês de outubro como decisivo, né? Ou seja, com o Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques, 21 horas e 29 minutos, hoje com o Glauco Paz, Rafael Pfeiffer e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, né, do nosso estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, o Twitter, hashtag RDC2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, YouTube e também no Facebook. Você manda a sua mensagem e ela fica passando aí no rodapé do seu televisor. É importante que você mande aí também a cidade de onde está enviando a sua mensagem. Não esquecendo, importante que você também vá compartilhando com seus amigos aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Estamos aí há pouco, 2 meses e meio no ar, né? Então é importante que você faça isso. Compartilhando o nosso programa e também demais programação aí da nossa RDC TV. O nosso WhatsApp também, 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, o pessoal do interior pode comprar pelo site, e o pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, além do site também, tem a loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotivas, e aí você tem multimídias para todos os tipos de carro, também pelo site, e pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, 2 endereços em Porto Alegre, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, ali um showroom espetacular, com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você encontra uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sempre tem uma loja bem pertinho de você. E aproveita as promoções que você tem sempre nas lojas da Multissom e paga no crédito fácil da Multissom em 15 vezes. Bom, o Grêmio tem 2 frentes aí. Dá para chegar nas 2, Glauco, Rafael e JB? Ou vai ter que chegar ali, daqui um pouco vai ter que priorizar e tal? Porque esse mês de outubro agora é decisivo para o Grêmio, né? Nas 2 competições. E a proposta do Renato é exatamente com força máxima em todos os jogos. Não sei se é discurso ou não. O que eu costumo dizer é o seguinte, tem que olhar para si, no caso o Inter olhar para o Inter, o Grêmio olhar para o Grêmio, e olhar para os colegas, a parceria. A parceria do brasileiro não oferece grande resistência, não. A gente tem um excelente grupo do Palmeiras, que tem um jockey que é
Que é disparado. Raposa. É o Real Madrid, o Barcelona do futebol brasileiro. Raposa é o Filipão, que é uma baita de uma raposa. E vendo aquelas goleadas dele, 1-0. E aquele papinho de que não, o Palmeiras tem O Filipão, sempre que ele pega um trabalho, a arrancada dele é espetacular. Vou lembrar quando ele pegou o Grêmio depois da Copa do Mundo? É verdade. Pegou o Grêmio do Anderson Moreira, pegou lá embaixo e daqui a pouco ele foi lá e foi pegando, fez a melhor campanha de retorno na ocasião. O que eu notei é que o Filipão perdeu um pouco da paciência. Ele já era um tanto impaciente. Perdeu mais ainda. Foi. Agora... Então acontece uma marretada ali, o Filipão agora já... fica mais rebugento, com a idade. O Filipão abandonou... Não é nem milionário, é bilionário. Eu não sei nem quantos zeros tem. Nem ele. O Filipão chegou a abandonar. Vocês lembram que abandonou o jogo em determinado momento? Sim. Deu as costas. O que foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Então, esse é o estilo Filipão. Bom, agora voltando ao nosso assunto lá, para não fugir do assunto. O Grêmio tem grupo, e aliás está usando esse grupo para fazer alternância no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, e tem conseguido resultado. E o seu técnico agora diz que vai utilizar a equipe titular. Eu não acredito que vai utilizar sempre a equipe titular, inclusive dependendo da alternância dos jogos. Agora o jogo vai ser sábado, o Grêmio queria transferir, não queria? Não conseguiu. Não conseguiu. Mas é um negócio que ninguém ia aceitar, né? Mas nem Fluminense aceitaria, como não aceitou, mas nem né? o sogro, por não, melhor a questão que do fosse... estatuto torcedor também. Não, então, o sogro aceitaria, não. Ele gosta tanto. Meu sogro é gente boa, rapaz. O problema é a filha dele. Então, eu acho, para resumir, o Grêmio tem grupo. O Grêmio, se olhar para o lado, tem condições de competição com essas outras equipes. Agora, tem a questão de lesão, tem a questão de suspensão. A gente estava comentando do Kahneman agora, que está pendurado na Libertadores, joga ou não joga. Eu acho que cada jogo ele vai ter que ser repensado dentro desse planejamento que o Grêmio está fazendo, e eu acho que está fazendo muito bem. Não fala em lesão, porque foram 2 médicos do Grêmio demitidos, né? E foi essa polêmica da semana passada, em relação ao Felipe de Canto e o Márcio Bolzoni, que deu toda aquela polêmica, que é o Renato, colocando a culpa no Renato, que foi uma decisão dele, como a direção aceitou. Como todo mundo manda. Mas falando de lesão, mas falando de lesão, o Grêmio teve a volta hoje aos treinos de 2 jogadores. Dois jogadores importantes, o Alisson e o Michel. O Alisson que está sendo o melhor atacante das últimas partidas, quando o Everton não está, ou pelo menos quando o Grêmio precisa de um centroavante, ele quebrou o galho na Libertadores, voltou normalmente, só tinha torcido o joelho. E o Michel, desde antes da Copa do Mundo, não estava integrado com o grupo. Que incursões vamos combinar, e o titular é o substituto ideal do Arthur. Também acho. Cadu, me permita uma situação aqui. O Maicon está suspenso na Libertadores, ele fez para limpar os cartões amarelos, vai jogar no sábado. Só que aí tem um detalhe, o Kahneman está pendurado com 2 amarelos e não zera mais. Zerou nas oitavas e agora é até o final. Vamos conjecturar, o Grêmio está na semifinal da Libertadores, pelo amor de Deus, o Grêmio está na semifinal. Não, eu tenho digo, ou seja, se o Grêmio perder por 3-0 pro Tucumã aqui, cai presidente, cai futebol, cai comissão, cai tudo, não existe mesmo. Né? Não existe. O que o Renato... Claro que o discurso da direção, dos jogadores, da comissão técnica, é evidente que não vai ser esse, né? Mas nós aqui, como analistas, não podemos deixar de dizer uma coisa dessa. O que o Renato deve fazer? O Kahneman está com 2 amarelos. Se ele leva um terceiro, ou é Independiente ou é River. Imagina um jogo contra o River na semifinal da Libertadores, que o primeiro jogo é lá, então vai ser no Monumental de Nunes, sem o Kahneman. O Grêmio só perde a segunda pro Palmeiras numa decisão, na final. Então imagina um jogo, uma decisão, um primeiro jogo de semifinal lá, que daí vai ser lá, no Monumental de Nunes, sem o Kahneman. Então o que faz? Deixa o Kahneman aqui jogando brasileiro e coloca o Bressanzinho na terça-feira. Agora, falar em Kahneman, tem a coletiva dele, foi ele a coletiva hoje, né? Ele falou sobre o Luan, que está sendo Então vamos criticado. lá, então vamos acompanhar aí o que foi a coletiva do Kahneman hoje. Nós tivemos o Luan num momento muito bom. Ano passado e ele foi eleito o melhor jogador de não sei quantas competições, já esqueci. Então, não faz falta lembrar o importante que ele é para nós, não só na parte tática, ofensiva e fazendo gol, assistência, ele também ele corre muito. Ele corre, acho que o jogador que mais corre em distância dentro do campo, e ele está às vezes em todos os lados. Ele ajuda para defender, ajuda para atacar, se movimenta. Às vezes erra, como todo mundo erra aqui no Grêmio, mas ele é muito importante para nós. E, como você falou, tem mais assistência ainda este ano que o ano passado. Então, quer dizer que ele está
se esforçando, ele está em um nível muito alto também, mas precisamos muito dele e vamos tentar que tanto ele como o resto dos jogadores esteja no nível ótimo neste final do ano para tentar ter possibilidade de conquistar alguma coisa. Tá, em relação ao Luan, que tem sido essa polêmica, né? O Luan, que daqui a pouco, o Luan chegou a ser vaiado aí no último jogo sábado, né? O Kaká, no nosso programa de domingo aqui, disse que não, que a vaia teria que ser do goleiro. Até brigou com o nosso repórter, né, Guilherme Paz, aí sobrou até pro nosso repórter. Mas foi. Agora, o Luan parece ter uma característica, quanto mais ele é criticado, ele passa a jogar. Mas é que tem um ponto, Cadu, que eu tenho observado no Luan, e aí, aliás, não só no Luan, no time do Grêmio. O Luan, ele tem passado por algumas situações onde ele tem errado mais do que acertado no ataque. Quando ele perde essa bola, e aconteceu no jogo contra o Ceará, a parte de trás, a retaguarda, a defesa, ela tem que estar pronta. Só que o Grêmio está com 2 volantes, a gente falava agora do Michel, que quando voltar vai ser o jogador ideal. A gente está com 2 volantes que tem muita dificuldade nessa questão de recomposição quando o Grêmio perde a bola. E jogou com o Léo Moura pelo lado direito, que é um cara que sempre que o Luan perdia a bola, o Léo Moura estava no ataque. E o Léo Moura demora para voltar. Então não é só o Luan, ele tem perdido as mesmas bolas que ele perdia anteriormente. Só que anteriormente o Grêmio estava mais armado defensivamente para segurar a bronca. E contra o Ceará mostrou os buracos. E para mim os buracos estão justamente na escolha do Cícero como companheiro do Maicon. Eu acho que é que o Michel, desde que a saída do Arthur, teve problema de lesão, ele não pôde se firmar na equipe. Eu também concordo que eu acho que ele é o jogador. Então é o jogador ideal. Voltou no jogo da transição, sentiu torceu o tornozelo. E aí ele torceu o tornozelo. É uma outra lesão. Mas sempre ficou caracterizado, ou seja, não vou dizer que ele fosse um dependente do Arthur, mas ele é um jogador que crescia muito com o Arthur, porque o Arthur é aquele jogador que fazia transição, que levava a bola até ele. E isso ficou caracterizado até no... A bola redonda, né? Sim, e ficou caracterizado até quando ele não tinha o Arthur, e quando não tinha o Maicon, o Arthur era pior ainda, né? Que foi na decisão do Mundial Interclubes, ou seja, que aí ele não tinha a bola não vinha até ele, o Arthur era um jogador que levava a bola até ele. E quando ele não tinha esse jogador, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que buscar a bola aqui atrás. E aí ele perdia toda a capacidade dele. E o que pode retomar isso aí porque o Grêmio teve que se readaptar. O Renato está buscando uma nova maneira de jogar sem o Arthur. Claro, eu vou dizer, não, esquece o Arthur. Claro, o Arthur esquece. Não tem mais, não é um jogador que vai atuar mais pelo Grêmio. O Glauco está na fila para falar sobre o Luan, mas eu só queria dar um dado que pode até ajudar a bancada. Certa vez, num jogo que eu fiz do Chile, eu entrevistei um dos analistas de desempenho do Grêmio. E papo vai, papo vem, ele disse, cara, tem um negócio interessante. Nos pediram uma análise sobre o Luan. E ali nós descobrimos que o Luan é o cara que mais corre. O Luan e o Ramiro são os únicos jogadores do Grêmio que passam dos 10 quilômetros todos os jogos. E às vezes eles fazem 12 quilômetros por partida. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Isso é nível futebol europeu. Só que tem um detalhe. O Luan, ele tem uma média com a bola de 4 segundos. 4 segundos para o jogador de futebol com a bola é uma eternidade. O Douglas, por exemplo, tem média de 1 segundo. Sabe por quê? Porque o Douglas só dá tapa. Só dá tapa. E o Douglas, naquele momento, estava no auge do Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Onde é que eu quero chegar? O problema do Luan é que ele fica muito tempo com a bola. E o torcedor quer a todo momento ir pro ataque, sabe? E aí parece que o Luan é lento, que o Luan não se esforça e tal, e o torcedor não vê isso. O Luan sonolento, que chama às vezes, né? Sabe que a audiência é muito grande. O Robson, o telespectador que eu conheço, meu amigo, mandou agora que não, tem que botar o Luan no banco. Ô, Robson, calma. Eu não sei a opinião de vocês. Mas não pode, aqui, mas não vamos discutir a capacidade. O Luan é um grande jogador. Não, é o rei da América. É um grande jogador. Não é o rei da América? Não foi o melhor jogador? Não foi agora o melhor jogador da América? Agora a gente pode discutir, o Luan fora de campo, o Luan não sei o que lá. Mas existe algum gestor de vestiário que a gente tenha visto ultimamente melhor que o Renato? Não, né? Não tem. Então, se tem alguém que pode resolver a situação, não tem, é o Renato. Não tem. Renato pode querer passar uma bola nas costas dele em qualquer... Agora, nisso, de questão de comportamento e fora de campo, em extra-campo... Claro, vamos falar que o Luan gosta muito de festa, e eu não vejo mal nenhum, acho que o jogador, desde que tu não te prejudique profissionalmente, o Renato, eu fui repórter na época e acompanhava o repórter. O Renato, claro que o futebol é diferente. O futebol não era tão exigente, não corria tanto que nem outro. Aliás, mas era um baladeiro. Cadu, pelo que eu sei, passava na noite. Não, encontrava. Fontes, né? Fontes. Mas era um baladeiro. Agora, o que eu fazia? Chegava no jogo, ele arrebentava com o jogo. Mas não tem como cobrar. Pergunta pro Robson. A pergunta que eu tenho pro Robson é, coloca quem?
Tira o Luan. Cara, não existe querer tirar o Luan do time do Grêmio, cara. Mas vocês não acham que é muito ranço? Porque se o Luan falasse outra língua, não tinha tanta crítica em relação ao Luan. Eu não acho que é isso. Eu não entro nessa aí do hablar, né? Eu acho que não. O torcedor do Grêmio, ele quer um jogador e aí... Sanguíneo. E o Luan não é sanguíneo. O Luan é um craque de bola. O Luan é um cara que cadencia. Ele não vai querer dar carrinho na lateral para ganhar o torcedor. Ele não vai fazer isso. Ele não vai para entrevista falar um monte de coisa. Não vai fazer isso. É diferente, é um jogador diferente. O torcedor do Grêmio, e eu acho que o torcedor do Grêmio não gostava por exemplo, o Herrera porque ele falava espanhol. Não, gostava do Herrera porque o Herrera dava carrinho na lateral. Se entregava. Mas só que o Grêmio não tem mais essa característica. Não tem mais. Não tem mais essa característica. Exatamente. O Grêmio mortal, o Grêmio mordedor, o Grêmio, desde o tempo do Roger, ele passou a ter uma característica diferente. É o time de toque de bola. Não é aquele Grêmio suar-sangue, Grêmio copeiro. É completamente diferente, né? Então... Bom, mas logo depois do nosso Dois Toques, a gente sempre tem o nosso Jornal da RDC, as notícias e informações do dia, o Jornal da RDC, e depois o Cruzando as Conversas. Então, exatamente, a Fabiane Flores está aqui para nos trazer as manchetes e o que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite aos nossos convidados e boa noite para você aí de casa que já está acompanhando a programação da RDC TV. Então, hoje no jornal a gente vai falar sobre política, porque ontem aconteceu aqui na RDC TV um debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E você vai ver todos os detalhes, como é que foi esse dia histórico aqui para os gaúchos. Tem também assuntos de imigração, porque hoje mais 140 venezuelanos chegaram ao Rio Grande do Sul e eles vão ficar abrigados em Porto Alegre e também Esteio, na região metropolitana. E você de casa está sempre de dieta? Pois é, então você não pode perder essa matéria, porque a gente vai ouvir um especialista para saber como é que você pode fazer dieta, mas sem radicalismo. Todos os detalhes hoje no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. Cadu. Ok, Fabiana, obrigado. Não dá para perder, então, e na sequência, o Cruzando as Conversas. Nós estamos aí com uma cobertura completa das eleições, olha, já... acompanhamos a entrevista individual de todos os candidatos ao governo do estado, de todos os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. Tivemos ontem o debate dos candidatos ao governo do estado. Na próxima segunda-feira, o debate dos dos candidatos ao vice-governo do nosso Rio Grande do Sul. Também uma cobertura completa, ao vivo, enfim, no dia das eleições, repercussão toda aqui em relação às eleições que estão chegando perto já, né? Estão chegando pertinho aí. Bom, pertinho você tem que ser aquele banco que lhe dá condições, lhe proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul. Entre eles, o Crédito Simples Banrisul, é capital de giro facilitado condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques. Na atenção, pelo menos, algumas mensagens também, as que você tem aí pela live, elas ficam passando aí no rodapé do seu televisor. Mas vamos dar atenção também às mensagens que temos aqui pelo nosso WhatsApp. Já voltamos. (21 horas e 48 minutos), estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, hoje com Glauco Paz, Rafael Pfeiffer e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, aí para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, YouTube e também no Facebook, você manda a sua mensagem, ela fica passando aí no rodapé do seu televisor. Então, importante que você localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem e também que compartilhe aí com seus amigos. Além do nosso WhatsApp, que já vou dar atenção, 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a Village, serviço contábil, só você acessar aí o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial do São José, o pilar do São José, né? Que garantiu vaga aí esse ano, subindo para a Série C do Campeonato
brasileiro. Então, melhor público, é o melhor e principal guia da cidade de Porto Alegre, também para a relojaria Invicta. Lá tem relógios, pilhas, pulseiras, concerto, tudo na hora. Relógio de grande qualidade no Shopping do Porto, loja 342. Os fones aí, tome nota. 984-380-035, 985-876-770. Tem renovação aí do Grêmio aí, Jota? Não, pelo menos jogadores o Grêmio aí precisa. caminhando. Bom, o Grêmio já renovou com o Everton, né? Garantiu o Everton aí, a polêmica do Everton, foi convocado e o Grêmio não aceitou, quis a desconvocação, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Não, mas o Grêmio precisa renovar com 4 jogadores. Precisa sim, tem a necessidade de pelo menos sentar e conversar. O Kahneman, Olha só, o Kahneman já está. O Kahneman está renovado. Não foi divulgado ainda, mas está renovado. Tá. Jael, titular. Cícero, hoje titular. O Léo Moura, também peça importante, vai jogar na Libertadores, joga todas em casa. Tem mais um, que eu tinha citado aqui, o Douglas, camisa 10 do Grêmio. Pô, Douglas, então, Jael, quantos anos, Douglas? Cícero, Léo Moura, Douglas, 35. 35 anos. Léo Moura, 40. 39, né? Vai a 40. Vai a 40. Quer jogar até os 42. Sério? O Léo Moura quer jogar até os 42. Seria um fenômeno. Bom, querer, né? Mas... Não, jogar nessas de alternar. Mas bom, o Renato já deixou bem claro, ele só joga em Porto Alegre. Só joga em Porto Alegre. Vocês renovariam com todos eles? Aí tem uma série de questões, valor, custo-benefício, interesse do atleta, oferta, que eu acho que não é o caso aí dos jogadores de 40. O Douglas pouco jogou esse ano, né? Então, para mim, eu sou suspeito para falar, 2 dos principais jogadores que eu vi até hoje jogando estão no Rio Grande do Sul, D'Alessandro e Douglas. D'Alessandro que será o titular nesse jogo contra a Vitória, acho que não tem dúvida nenhuma, tudo indica, Após né? 4 meses, a última partida foi dia 6 de maio contra o Flamengo na derrota por 2-0 lá. O que chama mais atenção é que o D'Alessandro só tem entrado faltando 10 minutos, né? 10, 15 minutos para terminar o jogo. Né? Até eu achei um erro ele entrar e bater aquela falta contra o Corinthians. Pois é. Ele entrou frio ali. Aí ele quis bater a falta, mas o pênalti, que também era uma responsabilidade dele, ser o principal jogador da Chapecoense, que é um líder, tinha crédito até se errasse, e ele não quis bater. Ficou bem cadê? Se ele quisesse, ele teria batido. Teria. Ele não quis. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O lá de Sapucaia do Sul, parabéns pelo programa, Dali Grêmio, Anice, sobrinho de Sapucaia. Vamos pegar mais algum aqui. Boa noite a todos. Na opinião de vocês, se ganhar o teto da Libertadores, o Grêmio assume o posto de maior clube do país, o Gilson. Bom, o Grêmio era considerado não só o maior, como era o melhor da América também, né? Desde a conquista do Libertadores o ano passado. O Grêmio perdeu, né? O Grêmio não é mais o mesmo em função da perda de jogadores aí. O Grêmio perdeu vários jogadores negociados. Vamos lá, mais um. JB, se vencer a 7 em casa, vai a 71 pontos, se não a 70. Então 71 pontos, o Corinthians fez 72. Mais um aqui, o Velf. Cadu, o Grêmio perdeu os bons jogadores de meio e não acertou ainda. Sim, foi aquilo que falamos, né? Principalmente a perda do Arthur, né? Vamos lá, mais um aqui. Tite também não gosta do Luan. Isso que o Brasil só foi campeão olímpico graças a ele. Felipe, lá de Uruguaiana, um abraço. É verdade, ele foi aquele time, o Luan foi o jogador que acabou arrumando aquela seleção ali, foi o diferencial. Tá, mas como é que é o nome do nosso telespectador? Deixa eu buscar aqui. Não, ele é de Uruguaiana, abraço pro pessoal lá, mas assim... Felipe. Felipe, desculpa, não me queira mal, mas... Olha só, o Everton é convocado, a torcida do Grêmio chia porque é convocado. Aí não convoca o Luan e chia porque não convocaram o Luan. Mas eu acho que o que ele quis dizer ali é outra coisa. Copa. Não, eu acho que além disso, ele colocou o ponto aí do Luan, que o Tite não convoca o Luan, mas o Tite acho que não convocou o Luan muito pelas declarações do Luan quando o Grêmio conquistou os títulos e as provocações que o Luan fez aos jogadores do Inter. Acho que isso desagradou um pouco o Tite. A questão do fora de campo, o comportamento do Luan pode ter tirado ele dessa convocação. Tanto é verdade que o Tite leva isso a sério, que ele convocou o Rodrigo Caio pela atitude bonita que teve e não convocou agora o Douglas Costa porque vamos convocar que o Tite errou em termos de convocação para aquela Copa do Mundo, foi, olha, né? Jogadores que nem jogaram, jogadores que foram lesionados, inclusive, nem tinham condições ideais de jogo. Aí vem aquela historinha das ovelhinhas, né? Embora tudo bem, se entenda, ele é um técnico que trabalha com aqueles seus jogadores de confiança. Mas o Arthur era um jogador que não tinha como não ser convocado.
Mas aí eu te pergunto, qual é o técnico que não trabalha com seus jogadores? Não, mas eu acho que não tem que ter um jogador de confiança. Difícil, né? Mas não numa circunstância, como ele levou jogadores que não tiveram nem condições, jogadores lesionados, que queria recuperar durante a competição. Essa é a questão. Bem, Cadu, mas a informação que eu tenho é a seguinte: o Renato Augusto chegou abaixo do que eles imaginavam, e todo mundo viu, acabou lesionando. O Fred, que estava na ponta dos cascos, lesionou, e aí ele pensou em desconvocar o Fred para chamar o Arthur, e o Arthur lesionou aqui. Lembra que o Arthur lesionou na Copa? Naquele período de preparação, o Arthur lesionou no Grêmio. Se ele tivesse invertido, se ele leva o Arthur, talvez não lesionasse, porque estaria na seleção, era uma outra circunstância. Mas ele pensou em desconvocar um para trazer o Arthur, só que já era tarde demais. Olha aqui, vamos lá para mais um. Fala, Cadu, o Renato fica ano que vem somente com o título? Ele pergunta. Um grande abraço, Limar de Canoa, sempre acompanhado da RDC. O presidente Romildo já disse, se o Renato quiser, ele fica. Se ele quiser ir embora, ele vai embora. Não foi isso que ele disse? Eu tive uma conversa com o Renato, porque eu publiquei que o Renato não ficaria. E depois eu fui... Aliás, está aqui o grande protagonista das últimas semanas. Veio te acompanhando muito. O olho do furacão, que todo mundo quer bater no repórter. Todo mundo quer bater no repórter. E aí eu tive uma conversa com o Renato, proporcionada pela assessoria de imprensa do Grêmio. E uma frase que o Renato me disse naquela conversa, que me chamou a atenção, foi: hoje está mais para eu ficar do que para eu sair. O que não significa que eu vou ficar. Esse é o Renato. Esse é o Renato. Ou seja, ele te dibrou. Esse é o Renato. Pelo meu, o pessoal está mandando encerrar, mas vamos mais uma aqui, pelo menos mais uma, vamos lá. Quem são os profissionais que ficaram no lugar dos médicos demitidos? O Grêmio vai aproveitar, vão ser terceirizados, né, JB? O Grêmio vai fazer o seguinte, isso está em estudo ainda, mas a princípio até o final do ano segue igual, tá? Nesse primeiro momento. Márcio Donellis e Paulo Rabaldo. Os dois médicos. E pelo que eu sei, o Grêmio pensa no próximo ano fazer o seguinte: não necessariamente contrata, é um modelo que me agrada, por sinal. Não contrata médico, mas o Pfeiffer aqui lesionou o joelho. Leva no melhor especialista do joelho. É o cotovelo. O melhor especialista do cotovelo. Ele teve uma lesão aqui. Vai procurando especialistas e não precisa desembolsar mês a mês. E vai em especialista. Porque vamos combinar, mesmo que tu tenha 4, 5, tu não tem especialista em todas as áreas. Então o Grêmio terceiriza isso. Maravilha. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos... Glauco, obrigado. Obrigado, hein? Rafael. Prazer. Valeu, Cadu. Aquele abraço. JB. Cadu, eu sonhava ser um Cadu quando era pequeno, lá no interior. Moleque. Um dia eu vou ser Cadu. Porque depois eu passei... Aí foi bom pra mim, né? Eu passava aí chamando... Aí, Glauco! Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco. Restaurante Cascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. E em ação social também, o nosso Barranco, fazendo um tour gastronômico 2018, que é Viva a Vida, que é pró-doações de transplante, solidariedade na receita. Então, acontece no dia próxima quinta-feira, das 11h30 até a meia-noite, no Dia Nacional pela Doação de Órgãos. Então, parte da renda será doado à Pousada Solidariedade. Então, mais do que nunca que você tem uma justificativa para ir ao Barranco na próxima quinta-feira. E Barranco e Barranquinho, né? O Complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. 2 endereços para você. Na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telifan, e lá na Ceará, Kia. Agora, Kia, Lifan, qualquer uma delas você é super bem, qualquer uma delas, né? Agora, se vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, peça o Teletax, mas não precisa nem, baixa o aplicativo, peça pelo aplicativo. Se você não tem, baixa. Teletax Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, chegando aí o nosso jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nossos 2 toques voltam amanhã, a partir das 21h. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.